Olá, alunos preparandos, tudo bem? Aqui é a professora Thalita, de Língua Portuguesa. E nós sabemos aí que nós estamos enfrentando essa quarentena, mas quarentena não significa férias. Na nossa vida de concurseiro, a preparação não pode parar. Então hoje eu trago uma proposta para que nós possamos verificar alguns tópicos que estão sempre sendo abordados nos concursos. E para hoje nós vamos verificar algumas regrinhas de uso do hífen. Lembrando que em língua portuguesa é importante que vocês pratiquem leitura e escrita para que essa assimilação seja mais tranquila, mais contextualizada. Em língua portuguesa não vale a pena a decoreba dessas regras porque sempre tem alguma exceção. E hoje nós vamos verificar essas regrinhas de uso do hífen e as exceções que acontecem nos casos respectivos, ok? Fiquem atentos e bons estudos. Nós utilizamos o hífen nas palavras compostas por justaposição, como, por exemplo, ano-luz, arco-íris, mas há algumas exceções, como, por exemplo, girassol, madressilva, que seguem esse mesmo processo de formação na língua, entretanto, não são grafadas com hífen. Nós empregamos o hífen também naquelas palavras que são topônimos, ou seja, elas estão relacionadas a lugares, e elas são formadas por grão, mais verbos e são ligadas por artigo, como, por exemplo, grão-pará, passa-quatro. Ainda o emprego do hífen no nome de plantas e animais, como, por exemplo, couve-flor, galo da campina, cobra d'água, erva-doce. Há ainda também o uso do hífen naquelas expressões já consagradas pelo uso, como água de colônia, arco da velha, mais que perfeito, pé de meia. É preciso ter atenção, no entanto, à oposição à palavra bem me quer. Bem me quer é grafada com hífen, mas a oposição dela, mal me quer, não é grafada com hífen. Então, fiquem ligados nessa possível pegadinha. Vamos utilizar o hífen também quando a gente for utilizar palavras compostas com mal, quando elas vierem seguidas de vogal ou das consoantes H ou L, como, por exemplo, mal afortunado, mal-estar, mal-humorado. Quando mal significar doença, o hífen também deve ser empregado, como, por exemplo, mal caduco, mal francês. Entretanto, se houver um outro elemento de ligação, não utilizaremos o hífen. Esse elemento de ligação normalmente será a preposição de mal de 7 dias, mal de Chagas, mal de Lázaro. Nesses casos, as palavras não serão grafadas com hífen. Empregamos o hífen também quando nós utilizamos a palavra bem seguida de vogal ou consoante, se a palavra bem for oposição à palavra mal, como, por exemplo, bem-estar, bem-criado, bem-nascido e bem-humorado. Há ainda o emprego do hífen com as palavras além, aquém, recém e sem, quando elas são seguidas de vogal ou consoante, como, por exemplo, recém-casado, sem vergonha, além-mar. O emprego do hífen também acontece quando o prefixo termina por vogal igual ao que inicia o radical, como, por exemplo, contra-almirante, contra-ataque, anti-inflamatório. Nesse caso, vale lembrar da regrinha que vogais iguais se separam. Fica aí a dica para micro-ondas. Empregamos o hífen também após a utilização dos prefixos pós, pré e pró, quando eles são acentuados graficamente. Exemplos em pós-graduação, pré-história, pré-vestibular, pró-europeu. Ainda o emprego do hífen quando o prefixo terminar em M ou N e o segundo radical começar por vogal, pela letra H, M, N, P ou B. Exemplos: circunnavegação, pan-africano. Essas dicas de uso do hífen quando nós temos o prefixo terminados por consoante M ou N e radical iniciado por vogal e outras consoantes, vale a pena vocês darem, uma certa ênfase nos estudos dessas regrinhas. Nós empregamos hífen também com os prefixos ex, sota ou soto, vice ou viso. Exemplos: ex-aluno, viso-rei, vice-presidente. Ainda o emprego do hífen quando o prefixo termina por vogal,
R ou B e o radical seguinte começa com a letra H. Nesse caso, nós utilizamos o hífen. São exemplos: anti-herói, super-homem, sub-humano. Empregamos o hífen ainda quando o prefixo terminar pelas consoantes B ou D e o segundo radical começa com a letra R. A de referendar, A de renal são exemplos dessa regra. Empregamos o hífen também quando nós temos sufixos de origem tupi-guarani, ou seja, açu, guaçu, mirim, e eles forem antecedidos de radical terminado em vogal tônica. Exemplos: Amoré-Guaçu, Anajá-mirim, Capim-açu. Lembrando que essas regras não são para serem memorizadas, é preciso bastante prática e é sempre importante que a gente tenha acesso a um vasto material de leitura para que a gente possa assimilar essas regras de maneira mais tranquila, mais contextualizada, sempre refletindo sobre a aplicação dessas regras. Então, a partir do momento que em uma situação de leitura você se depara com uma palavra grafada com hífen, é sempre bom você tentar identificar qual é o processo que justificou a utilização do hífen naquela palavra, ok? Casos em que nós não utilizamos o hífen, nós não vamos utilizar o hífen em palavras cujo prefixo termina em vogal e o radical seguinte começa pelas consoantes R ou S. Exemplo: antirreligioso, contra-regra, cosseno, mini-saia. Nesse caso, as palavras são escritas sem o hífen e essa consoante R ou S que inicia o segundo radical, ela é dobrada nas palavras. Fique atento porque muitas vezes essa regra causa um certo estranhamento e é aqui que às vezes o concurso vai utilizar para que vocês fiquem na dúvida sobre a grafia da palavra. Mais uma dica para a qual nós devemos ter atenção. Também não vamos utilizar o hífen nas palavras cujo prefixo termina por vogal e o radical seguinte também começa por vogal. Nesses casos, basta unir esses dois radicais. Exemplos: antiaéreo, coeducação, extraescolar, aeroespacial, entre outros. Também não utilizamos o hífen em estruturas adjetivas que constituem elementos mórficos com os seguintes radicais: euro, indo, sino, franco, ângulo, luso, afro, ásio. São exemplos: eurocomunista, francofonia, lusofonia. Entretanto, essas palavras são estruturas adjetivas, mas quando nós estivermos tratando dos adjetivos pátrios, aí sim a utilização do hífen passa a ser obrigatória, como por exemplo, euro-africano, anglo-americano. E agora, vamos praticar esses conhecimentos? Ao final da nossa aula de hoje, eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo um link de um jogo, onde vocês vão poder praticar tudo que nós vimos hoje sobre o hífen. Lembrando que nesse jogo vocês podem convidar colegas, montar desafios e não esqueça de, ao final do jogo, salvar a sua pontuação para compartilhar, marcando o nosso curso nas redes sociais. Espero que todos estejam bem, continuem se cuidando e até a próxima aula. Um abraço, alunos!